mas é o capítulo que traz para a gente assim, informações preciosas para a nossa tranquilidade, para a nossa serenidade. E o mais interessante é que esse capítulo ele está entre o capítulo 5 e o capítulo 7, que já são as bem-aventuranças. O final do capítulo 5 vem nos falar sobre bem-aventurados os aflitos. E aí traz toda uma gama de informações sobre o porquê das aflições, por que sofremos, não é? O que é esse sofrimento, quais as origens, o que podemos fazer para melhorar, né? A situação do sofrer, para passar pelas coisas que devemos passar com mais naturalidade, enfim. Esse capítulo 5 traz essas informações todas para a gente. E aí, didaticamente, Kardec coloca, logo após este capítulo de dor, ele vem e coloca sobre o Consolador, o Cristo Consolador, né? E, a meu ver, é justamente jogar sobre nós um bálsamo, um alívio, para que a gente possa, então, dar continuidade ao estudo das bem-aventuranças, que vem logo na sequência com o capítulo 7. Não é à toa, não é? Tudo foi muito bem pensado por Kardec, tudo foi muito bem atinado, muito bem articulado, e aí as coisas fluem de uma forma que a gente vai ficando muito à vontade nesses estudos. Bom, esse capítulo, ele vem trazendo duas passagens evangélicas do Cristo, quando esteve junto a nós, né? E, após cada uma delas, a visão de Kardec sobre essas temáticas. E mais 4 mensagens atribuídas ao Espírito de Verdade. Ok? Então, na primeira passagem, ele traz a passagem que está lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. E a gente vai deixar isso um pouco depois. Eu vou começar, né, pela parte de João, se vocês me permitem, né? João, que está no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Lá em João, nesse capítulo, Jesus promete aos discípulos e a nós que pediria ao Senhor que nos enviasse um Consolador, né? Ele estava informando aos seus discípulos que chegaria o momento, que estava próximo o momento dele partir, dele ter que ir embora, tal, mas que nós não nos deixássemos, não é? Que não ficássemos preocupados, porque ele solicitaria ao Pai que nos enviasse um Consolador, né? E no tempo predito, no tempo certo. Esse Consolador teria por característica o seguinte: nos lembraria tudo aquilo que ele, o Mestre, havia nos dito e nos diria tudo aquilo que ele não pôde dizer naquela época. Claro, se hoje nós ainda estamos engatinhando na interpretação evangélica, avaliemos naquela época com o Mestre nos dando informações sobre coisas tão sutis e fortes, né? Como a doutrina espírita hoje vem nos relembrar. No livro A Gênese, lá no capítulo 7, no capítulo 17, a partir do item 35, Kardec traz de novo essa passagem de João e vai nos mostrar, né, a questão dessas características e a comprovação para que a gente possa ficar mais à vontade e entender que tudo leva a crer que realmente esse Consolador é a doutrina dos Espíritos, né? Por mais que alguns se coloquem contra, mas dentre essas características, ele nos mostra que realmente é a doutrina. Por quê? Porque a doutrina corresponde a todos esses pontos que Jesus nos disse que o Consolador teria. A gente não poderia pensar, como está lá no livro da Gênese, que seria um ser encarnado por nós que traria essas informações, né?
que reencarnaria para nos trazer essas informações, porque Jesus disse que este Consolador ficaria conosco eternamente. Nenhum ser encarnado vive eternamente, só quando perde a matéria. Logo, só poderia ser um corpo de doutrina, né? Porque conhecimento adquirido jamais é perdido. Não é isso que nós aprendemos? Então, tudo aquilo que a gente compreende, tudo aquilo que a gente aprende, vai ficar conosco eternamente. Então, consequentemente, só pode ser a doutrina. Agora, gente, nós entendemos isso, nós nos dizemos espíritas, nós aceitamos isso como verdade, mas assim, como estamos sendo consolados nesse momento, com esse conhecimento que a doutrina nos passa? Olha que nós estamos vivendo um momento atípico, né? Um momento inesperado, nenhum de nós poderia imaginar que vivêssemos situações, ou uma situação como essa, de estarmos confinados verdadeiramente em nossos lares. Olha que tem pessoas que estão sozinhas por conta da idade ou por conta de fazer parte do grupo de risco, por conta de doenças outras, né? Tem uma fragilidade maior, e elas ficaram sozinhas em seus lares. Alguns de nós têm algum familiar, né? Mas não podemos sair, não podemos transitar. Estamos realmente dentro de casa, vivendo a vida de pássaros. Aqueles pássaros que alguns irmãozinhos tinham mania de prender em gaiolas, que eu acho que doravante a gente vai repensar isso, né? Vai parar com essa ideia de prender um ser vivo, porque a gente está se sentindo meio que pássaro dentro dessa gaiola agora, vivendo essa experiência. Mas a questão é como estamos passando por isso e como tem nos beneficiado o conhecimento que a doutrina nos traz, que é tudo aquilo que a gente tem estudado até os dias atuais. É preciso que a gente faça essa avaliação para a gente entender esse Cristo Consolador, como já está introjetado em nós, como já está interiorizado, está sendo sentido, sendo vivido, ou somente ficou na periferia do conhecimento. Porque se ficou na periferia do conhecimento, nós estaremos fazendo parte daquele perfil de pessoas que estão altamente amedrontadas, altamente abaladas e sem nenhuma perspectiva de futuro, assombradas, com medo do amanhã, né? Pessoas que estão se deixando levar pelo noticiário, pelos fake news da vida, e a cada dia que passa está ficando mais tenso, mais nervoso, mais afoito, sofrido. Então, esse é o perfil da pessoa que não conheceu os ensinamentos do Cristo, não conheceu o ensinamento que a doutrina nos passa, as informações claríssimas que ela nos passa, e por isso se deixa abalar nesse instante, né? Mas que informações são estas e por que não abalaria tanto? Bom, a doutrina ela vem nos falar, mostrar para nós quem somos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Por que estamos aqui? Qual o significado desse momento que estamos vivendo a nível de reencarnação? E principalmente este momento agora, não é? São informações que calam fundo em nosso íntimo, no sentido de que entendemos nos espíritos, entendemos que passamos por situações que são efeitos de causas do passado, criadas no passado das nossas existências, e também entendemos que temos como destinação, né? Como destinação a felicidade. Não vamos ficar o tempo todo nesse mar de sofrimento, né? Então, na nossa origem de simples e ignorantes, com a destinação da felicidade, espíritos puros, espíritos iluminados, elevados, ok?
esta é a informação que a doutrina nos traz. Traz também a informação, como nós falamos do capítulo 5, das aflições necessárias, principalmente nesse estágio em que nós nos encontramos. Planeta Terra, segundo estágio, provas e expiações, que está se findando. Porém, ainda provas e expiações, onde há necessidade de expurgo, de limpeza, e isso só se dá através de momentos muito difíceis, que nós chamamos de dor, de sofrimento, mas que os espíritos nos mostram que devem ser chamados de aprendizados, porque nos ensinam muito. Nos ensinam muito. Gente, vocês podem deixar suas colaborações aí no chat, viu? Eu esqueci de falar. Quem tiver pergunta também, deixa aí no chat. Se eu conseguir ver e responder, tudo bem. Se não, depois, pelo chat mesmo, eu respondo, tá certo? Mas deixem suas colaborações porque é muito importante, tá? Então, essas informações que a doutrina nos traz, ela já nos prepara, e eu estava analisando. Olha como eles têm nos preparado, a gente não está à toa nisso tudo isso realmente está dentro de uma programação. A gente não está passando por esse momento à toa, não. Nós já sabíamos quando reencarnamos que haveríamos de passar por uma situação desta, não é? E quiçá esta situação, não é? Mas, e não estamos sós. Porque é uma questão programada, é óbvio que uma pleiade de espíritos está conosco, está nos acompanhando. Portanto, nós seríamos ou deveremos ser aquele outro perfil, o segundo perfil de pessoas, aqueles que acreditam na doutrina que estudam, que introjetam essa doutrina, que a sentem e por conta disso se abalam, porque nós nos abalamos, né? Ainda estamos humanos, é óbvio. Porém, este abalo, ele não tem uma prosperidade, ele não tem uma crescente, ele vem, mexe conosco, mas nós amadurecemos a situação, refletimos, buscamos Jesus, buscamos os espíritos amigos e nos acalmamos, nos asserenamos, justamente pelo fato do conhecimento. Então, vocês vejam a importância, né, e a oportunidade sublime, gente, sublime, porque esse é um momento ímpar, é um momento histórico, é um momento sublime que nós estamos passando. Não é qualquer coisa. E o Consolador, ele está aí justamente para nos dar essa força, para a gente passar por esse momento, assim, com coragem, sabe? Com foco, cumprindo nosso olhar sempre na meta. Sempre na meta. Se lembram que a gente há muito tempo, em todos os estudos, vocês vejam, né, como a espiritualidade vai jogando sementes e a gente na hora não percebe como foram nos preparando. Nos falavam sempre de meta, de objetivo, olhar para o alto, ao infinito e além. Olhar sempre para frente e para o alto. A gente tem esse objetivo de nos cristianizarmos, né? Nos tornar cada vez mais cristãos e cada vez mais espiritualizados. Porque se nos espiritualizamos, nós não sofreremos a falta da matéria nesse instante. Tem gente sofrendo porque não pode ir a shopping, tem gente sofrendo porque não pode estar pelas ruas, nas baladas. Não é brincadeira não, o negócio é sério, eles estão sofrendo mesmo, porque não se prepararam para isso. Enquanto nós, que estávamos estudando sobre todas essas informações, já temos esse preparo, a gente já sabe, a gente já gosta da nossa companhia, a gente já sabe, pelo menos deveríamos saber, conviver conosco, não é? Ainda que nessa situação, ainda que nessa circunstância, porque entendemos-nos acompanhados. Sabemos que não estamos sozinhos, e olha que maravilha, ainda temos o recurso da tecnologia, da internet, para a gente estar trocando essas ideias, para a gente estar se sentindo junto. Então, isso é muito importante, tá bom? Bom, falando do Consolador, voltando aqui a João. Então, Jesus deixou isso claro para nós, lá em João, que nos enviaria esse Consolador, e está confirmado no tempo predito, chegou a doutrina dos Espíritos, que está para nós, trazendo todas essas informações, nos acalmando os ânimos, nos esclarecendo. Mas
Jesus deixa também, na sua outra passagem evangélica, nos deixa claro que não é só isso. Por quê? Veja bem. Vocês podem me dizer assim, poxa, eu tenho esse conhecimento, Eliette. Eu tenho esse conhecimento porque eu estou estudando junto com vocês e tal. Mas mesmo assim eu estou muito tensa, eu estou muito agoniada, eu estou deprimindo, eu estou ansiosa, eu não sei o que fazer, porque, sinceramente, nós estamos passando por uma cirurgia espiritual, e das melhores. Eu diria que é das melhores, né? E é mundial, a coisa não é à toa, né? Tem realmente uma importância e uma necessidade muito grande para a gente estar passando por isso. Mas entendam, essa cirurgia espiritual, ela é benéfica para a gente, tá? Se o conhecimento não está nos dando esse respaldo, é óbvio que está nos faltando algo que Jesus nos ensinou, Jesus nos havia dito que deveríamos realizar, né? E esse algo é justamente o que ele fala lá em Mateus, no capítulo, no capítulo 11, versículos 28, 29. Vocês não ligam aí não que eu estou assim, eu vou falar, mas é porque esse negócio de internet, eu estou olhando aqui para aquele que está me dando a sustentação material mesmo, que é o meu filho, sabe? De mim, enquanto estou olhando para ver se está tudo bem. E vocês, por favor, vão me dando um retorno aí, se está tudo ok, se está, entendeu? Para a gente poder melhorar a nossa conversa, tá certo? E participem, viu? Porque eu já estou ficando mais à vontade. Já tá melhorando o negócio. Então, aí a gente volta aqui para o capítulo de Mateus, né, que é o capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30, que eu acho, assim, lindo. E eu vou pedir licença a vocês para lê-lo, porque eu posso comprometer o texto, né, falando de mim mesma. Olha que beleza, por si só. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou manso, brando em alguns livros, e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Nossa, gente, que profundidade, não é? O Espírito de Verdade, lá mais adiante, vocês deem uma olhada depois nesse capítulo 6 do Evangelho, tá? Porque eu não vou falar sobre todas as partes, não. Então, no primeiro trecho, assinado pelo Espírito de Verdade, texto, ele diz lá no final: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. E instruí-vos. Eis o segundo. O amar está na frente. O conhecimento que a doutrina nos traz são informações que devem ser maturadas, devem ser sentidas, devem ser introjetadas para passarem a ser norteadores da nossa vida. Quando nós temos esses conhecimentos, implica dizer que precisamos colocar em prática. Por quê? Só passaremos a ser o segundo perfil daqueles que encaram a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como nos disse Kardec, né? Só passaremos a ser esta pessoa que tem esta estrutura de encarar a razão face a face, que o que é isso? Esteja o tempo alegre ou triste, esteja com saúde ou com doença, né? Parece até aquela proposta do casamento, mas é bem isso, né? Na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, nós estaremos com fé. Nós estaremos firmes na caminhada. É isso que essa frase, pelo menos para mim, quer dizer. Porque se você consolida em si, no seu íntimo, tudo que a doutrina te informa,
É óbvio que em momentos como este, nós saberemos exatamente o que fazer. Primeiro, sabemos o que queremos. Queremos paz, queremos consolo, queremos conforto, queremos alguém que nos dê a mão. Tá, mas com base no que Jesus nos disse, todas essas informações, esses conhecimentos são instrumentos. E o que faz um instrumento tocar cada vez melhor? Não é a prática? Não é a prática, a utilização desse instrumento diariamente? Né? Aquelas ferramentas que nós entregamos ao nosso jardineiro, às pessoas que cultivam o campo, a enxada, e o arado e outras coisitas mais que é necessário, né, para poder trabalhar, para poder limpar a terra. Se eles não forem utilizados, o que vai acontecer com eles? Enferrujar. Não é isso? Vão enferrujar. Então, todos esses atributos que a gente fica pedindo a Jesus, ao Pai, já estão em nós. Corre o risco de estar enferrujando. Mas é preciso que a gente trabalhe, que nós possamos utilizá-los. Como não utilizamos no momento em que tudo está bem, é preciso momentos fortes como este para que a gente encontre esse recurso que está na gente. Quando Jesus diz, vinde a mim, não é ir até ele lá fora, como se ele estivesse fora de nós, lá em um outro lugar, não é? Mas é buscar o divino que está em nós, o Cristo que dormita em nós. Porque Jesus disse que veio trazer o reino dos céus, mas ele veio implantar no coração do homem, então está conosco, já está conosco. No nosso íntimo, é preciso que a gente faça esse mergulho, não é à toa estarmos dentro de casa. Alguém está meditando? Alguém está aproveitando para olhar para dentro de si nesse momento, para saber como está se sentindo? Então, esse é um convite para isso. Vinde a mim. Ir até Jesus é sentir Jesus. É buscar colocar em prática aquela frase que um determinado espírito falou, que eu não me lembro agora, e não vou me arriscar para não errar, e em qualquer situação difícil se pergunte, o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? A gente não tem coragem de fazer isso, a gente fica sempre dizendo, mas isso é Jesus, mas Jesus é preparado. Não. Tudo o que eu faço, podereis fazer, e até muito mais, palavras de Jesus. Então, sentir Jesus, vinde a mim, venha cumprir o que eu te ensinei, né? Vinde a mim, busque a lei que eu abraço, que eu ensinei, que é a lei de amor. E aí estaremos no Cristo, quando estivermos na lei de amor. E para estarmos nessa lei de amor, é preciso deixarmos de lado o egoísmo. Deixar de olhar para o nosso umbigo, porque o que faz a gente sofrer, gente, é o materialismo. O materialismo, ele traz duas chagas causadoras de todas as doenças que nós podemos ver na face da Terra. São causadas por essas chagas, o egoísmo e o orgulho. Então, esses são os conselheiros, os filhos diretos do materialismo. A doutrina espírita é o oposto, é o espiritualismo. E o espiritualismo é o amor. E os filhos do amor, Jesus diz quem são, ou quais são. Pronto, ele diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Quem são? Somos nós, porque estamos num planeta de sofrimento. Alguém aqui não sofre? Todos sofremos, cada um no seu nível, mas todos sofremos, todos. Né? Sem sombra de dúvida. Se eu agora não estou passando por alguma dificuldade, um familiar meu está, um amigo querido está, e aí? Eu vou dizer que está tudo bem, está tudo a mil maravilha? Não é bem assim, né? Nós usamos essa frase porque temos certeza de que ninguém está sozinho e de que tudo poderia ser pior se não estivéssemos envoltos na misericórdia de Deus, tá? Mas
isso não implica dizer que estamos no Alice no País das Maravilhas. Não é bem assim, não. E eu vos aliviarei. Como é que Jesus alivia? É tirando o que a gente precisa passar para que a gente não sofra? Como ficaria o nosso tratamento se este momento, esse estágio de provas e expiações é necessário para limparmos-nos espiritualmente, para poder tirar de nós todas as marcas das coisas negativas que fizemos e conseguirmos avançar para uma regeneração? Como ficaria isso se Jesus simplesmente dissesse assim, oh, tadinha de Eliette, eu vou tirar o peso, você não vai mais sofrer, lindinha. Estes momentos difíceis são justamente o remédio, está lá no capítulo 5, o mal e o remédio. São justamente, ou é justamente o remédio que a gente precisa para se refazer e para despertar, gente. O alívio que Jesus nos dá é a sua tranquilidade, está dentro do ensinamento dele, a serenidade. Aí eu me lembrei daquela passagem do barco, da tempestade, né? Em que os discípulos do Cristo ficaram todos muito nervosos, muito agitados, muito agoniados e temerosos por causa da morte, porque a gente fica muito agoniado por causa da morte. Ai, meu Deus, eu vou morrer, que agonia, né? E Jesus estava lá dormindo, na paz. E aí, quando Pedro vai e o chama, os discípulos o chamam, e que Jesus vem andando, né? Tranquilamente sobre as águas, e eles ficaram assustados. E Jesus ordena que a tempestade passe. Gente, são ensinamentos materializados por conta da época, mas que falam ao espírito. Essa tempestade, nós entendemos que seja a tempestade íntima que vivemos em momentos caóticos como esse que a gente está vivendo agora. No primeiro momento, o nosso íntimo ficou como? Diga aí. Todo mundo muito agitado, turbulento, sem, ai meu Deus, com medo do amanhã. O que vai ser agora quando a gente vê aquelas imagens da China, aquele povo todo caindo lá pelo chão e ninguém ajudava? E eram cenas dantescas, né? Convenhamos. Aquele pessoal com aquela roupa toda, aquela parafernália toda para poder não se contaminar, parecia cena de filme. Né? Desses filmes que ficam passando por aí, que eu nem gosto de assistir, justamente para não ficar assim, e acabei tendo que ver essas coisas todas, quando a gente não tem para onde correr, né? A gente não tem para onde correr, então. Isso abala, isso é uma tempestade. É assim que nós entendemos, a tempestade íntima, que você fica agoniado, nervoso, agitado, né? E Jesus, muito sereno, acalma a tempestade. Serenidade. É isso. É preciso que, diante do que acontece fora, intimamente continuemos serenos. Ah, mas eu não posso fazer isso. Gente, Jesus falou que a gente pode. E se ele falou, é porque podemos. Sabe o que a gente não está fazendo ainda? Porque a gente não acredita. É preciso que a gente acredite que a gente, outra coisa, que a gente queira. Porque a gente está tão acomodado nesse círculo vicioso do gritar, do chorar, do lamuriar, de ser vítima, coitadinho, que a gente não percebe outras perspectivas. A coisa é em espiral, nós precisamos evoluir, precisamos ascender. Precisamos ascender. E para ascender é preciso colocar em prática outras ferramentas, outros instrumentos. E um deles, o maior talvez, porque para a gente vencer essas coisas, a serenidade e a paz são indispensáveis. Já estão em nós. Lembra do reino dos céus que Jesus implantou no coração do homem? Já estão em nós, ele já trouxe tudo, inclusive já fomos criados com esses atributos. Jesus veio nos mostrar, nos apresentar estes atributos, né? Que já estão conosco, que nós não sabíamos até então. Mas agora sabemos mais ainda, que para poder vivê-los é preciso exercitar. É preciso viver momentos difíceis como estes, tá certo? Então ele vai aliviar como? Ele vai aliviar justamente asserenando-nos com suas palavras, asserenando-nos com a sua experiência, a sua vivência,
né, como guia e modelo que é, a gente vai seguindo seus passos de mansuetude, de bondade, de paciência, de resignação. Ele nos disse que ele e o Pai, eu e o Pai somos uno. Nós devemos dizer, eu e Jesus somos uno, sem medo de errar. Porque é assim que a gente tem que pensar. Não é dizer que Jesus está lá longe, não. Eu e Jesus somos uno. Lembro Paulo de Tarso, viu, César? Paulo de Tarso, aquele estudo de segunda-feira, a gente vai sair ganhando demais com isso. Porque Paulo chega um momento que ele diz, já não sou eu mais que vive, e sim o Cristo que vive em mim. Esse é o nosso futuro. Não existe utopia, não é sonho, não é fantasia, né? A gente está se achando, não é isso não, gente, é a verdade. O que é Cristo? Cristo é Salvador, Cristo não é Jesus. Cristo não era sobrenome de Jesus. Cristo quer dizer Salvador. E o que é que salva? A verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando eu vivo a verdade, passo a ser essa verdade na minha vivência, meus amigos, o que é que a gente não pode fazer? O que é que a gente não pode vencer? Tudo. Né? Vamos lá. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Essa parte que eu disse que Jesus nos daria a ferramenta. Tomai meu jugo sobre vós. Qual é o jugo de Jesus? O que é jugo? Jugo é domínio. Jugo é aquele que impõe, aquele que conduz. O materialismo, qual é o jugo do materialismo? O egoísmo e o orgulho. Né? É a gente se achar, a gente achar que tudo é para nós, tudo gira em torno de nós, o ter. E qual é o jugo, no caso de Jesus? É o amor. É o amor. E quais as ferramentas que Jesus nos convida a trabalhar? A mansuetude, ou brandura, né? E a humildade de coração. E ainda frisa, humildade de coração. Para não pensar que uma roupinha simples, rasgadinha, sem passar, é ser humilde. Para não pensar que falar assim meio simples, né? Eu passar a palavra ao irmão, que isso é humildade, porque não adianta, gente. Às vezes a gente é assim por fora, né? Essa carcaça, essa forma humilde por fora, mas o que vale é o que está no seu coração. Para Jesus, o que vale é o que está no seu coração. Humildade é você acreditar que você não sabe tudo, que cada dia é um dia novo de aprender, que cada pessoa tem algo a nos ensinar. O Espírito sopra onde quer. E a gente deixar essa informação de lado, muitas vezes a gente perde grandes oportunidades de aprendizado simplesmente por a gente julgar alguém pela aparência, tá bom? Pela aparência. É bom que a gente entenda que às vezes uma pessoa aparentemente é ignorante no saber, para nós é uma pessoa sábia. A gente tem prova disso, né? Grandes lavadeiras, pessoas que moram no interior, não teve contato nenhum com escola, não foram à academia, mas a sabedoria, porque a academia dá intelectualidade, mas sabedoria é viver o amor. Isso é que dá sabedoria, tá certo? Então Jesus nos convida a ser manso. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar. Temos a mania ainda de ficar julgando que somos fracos, somos bobos, somos isso e aquilo porque não reagimos. Mas Jesus não nos ensinou a reagir. A proposta da doutrina espírita é agir com amor, tá certo? Então vamos adiante. E encontrareis o repouso de vossas almas. Repouso de vossas almas. Não vai o Eliette deitar numa redinha de luz e dormir e dizer porque está com Jesus, está descansando. Não, não é isso. Quanto mais a gente abraça a causa cristã, mais a gente se propõe ao trabalho. Porque há muito trabalho a ser feito. A divulgação do Evangelho, a divulgação dessa lei de amor e a paz que ela nos traz. Dividir isso, compartilhar isso é uma obrigação, é um dever moral nosso passar isso para os nossos irmãos. Porque se faz bem para mim, como não compartilhar? Não é? Então temos muito trabalho a realizar. O repouso das almas é paz, paz de consciência.
Repousar para o espírito é ter paz de consciência, é ter a certeza que fez todo o bem que podia. A cada dia você revisar os seus atos e você perceber que você fez todo o bem que estava ao seu alcance. Sim, ainda tem isso, viu? Porque Jesus não, pela lei de amor, ele não exige de nós o que nós não podemos dar. Ele pede aquilo que cada um já possa dar de si. Entende? Então não adianta nem a gente ficar se comparando a B, C, porque cada um tem o seu jeito de servir, cada um vai dar aquilo que pode, tá certo? Deixa eu caminhar aqui um pouquinho. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é o amor pesa, amar pesa? Claro que não, não é? O amar intimida alguém, causa dor em alguém? Claro que não. O amor incondicional que Jesus nos ensinou nos deixa realmente leves, tranquilos. E aí vem a grande chave da questão. Por que eu não estou me sentindo consolado ainda? Por que eu ainda fico aflito, Eliette? Por que eu ainda fico agoniada? Talvez porque nós não estejamos trabalhando a nossa ferramenta consolação. Se eu quero estar consolada, eu preciso consolar, gente. Não é pedir. Quando Jesus diz, vinde a mim, não é para eu ficar pedindo numa oratória, uma oração atrás da outra, pedindo, Jesus vem a mim, Jesus me ajude, Jesus me ajude, Jesus. Não é isso. Não é ficar atrás disso o tempo todo, entende? É a gente trabalhar, né? Ofertar o amor. Doar um pouco de nós àqueles que não aprenderam de Jesus ainda e talvez nem o conheçam. Então, se eu quero consolo, eu preciso consolar. Ah, mas eu não posso, eu estou trancafiada dentro de casa, eu estou confinada. Gente, tem recursos. Tem o Zap, né? Nós temos o WhatsApp, nós temos Facebook, nós temos todo esse aparato tecnológico hoje, além do velho amigo telefone. Alô? Como é que você está? Tudo bem? A gente ainda pode usar esse recurso, tá? Para aliviar os corações. Sabemos que existem familiares nossos que estão sozinhos, então liga de vez em quando para eles. E aí, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Tal. A gente pode não conseguir entrar na casa, mas a gente pode, de alguma forma, transportar algo para auxiliá-lo. Emprestar o ouvido a alguém que queira falar, olha, não estou me sentindo bem, estou angustiado, tal. Perguntar ao outro é uma oportunidade ímpar de a gente agora até refazer amizades antigas, né? Porque agora a gente tem tempo, tem um monte de tempo livre para a gente poder estar atrás de pessoas que a gente dizia que não procurava porque não tinha tempo. Então liga, vai no WhatsApp, seja solidário, seja amigo, não perca esta oportunidade. É isto que o Cristo vem nos convidar nesse instante. Ele nos consola através do consolo que nós damos, que nós ofertamos. Trabalhar na vinha do Senhor é um consolo pleno e eterno. Não perder a oportunidade de servir, não perca o seu tempo se lamentando. Tá? Como eu disse aqui no início, é natural, é normal que ainda no início de qualquer coisa nova a gente se abale, a gente se assuste, mas, gente, vamos levantar. Não permitamos que isso se demore. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E a pergunta seguinte é, Senhor, o que queres tu que eu faça? Porque se eu estudei, é para te servir. Se eu conheci a sua doutrina de luz, é para te servir nesse instante. Jesus Cristo precisa de nós agora. Os amigos espirituais, Ismael, não é? Todos estão precisando dos espíritas, e olha que não é nem de agora, porque há muito tempo eu tenho escutado os espíritos dizendo que era para nós orarmos, que era para nós estarmos meditando, que era para nós estarmos fazendo esse trabalho espiritual, não é? Para servirmos de ponto de luz, e agora nós sabemos por quê. Justamente por momentos difíceis como esse, que não é o único. Possivelmente outros virão. E é preciso que a gente esteja pronto. Prontos para servir e não para sermos servidos, simplesmente. Não esqueçamos isso. Não percamos a rota e nem a oportunidade de alcançarmos a felicidade. Porque vai ser muito bom para a gente guardar essa certeza de que a gente conseguiu contribuir um pouco que seja com a seara do mestre, tá bem?
Eu acho que vocês não deixaram nenhuma pergunta e nós já estamos aqui no nosso horário. Eu acho até que eu já extrapolei, que eu disse a Leide que eu ia fazer 30 minutos. Então, nós vamos encerrar por aqui. Acredito que eu passei a informação a quem me propus. Se ficou alguma coisa pendente, vocês recorram ao Evangelho no capítulo 6, o Cristo Consolador. Aproveitem e leiam o Evangelho todo. E aproveitem mais ainda, estude o Evangelho todo. Vamos aproveitar mais ainda? Vivamos o Evangelho todo. Para que dessa forma a gente esteja com Jesus. Vinde a mim, Senhor, né? Vinde a mim na oportunidade de servir, na oportunidade de trabalhar, para que tudo aquilo que o Deus Pai Todo-Poderoso já me ofertou possa ser, né, trabalhado, possa ser... como é que a gente faz? Uma faca que está cega, a gente amola, né? Então, mais ou menos isso, que a gente possa ter um corte melhor, que a gente possa se colocar como servidores mais prontos, mais preparados. Vamos nos preparar para o encerramento. Eu quero agradecer ao Jorge Olímpio, agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa noite, dizer que toda quarta-feira o Jorge Olímpio está se propondo a fazer isso, além dos estudos de segunda, de quinta, que estão ocorrendo, graças a Deus, virtualmente. Para encerrar, eu gostaria de convidá-los a orar. Eu vou orar, mas eu vou, né, seguir aqui, porque é uma prece muito linda e eu não quero falar de qualquer jeito, tá? Então, Deus nos abençoe, tá bom? Eu vou encerrar com a oração de São Francisco, que fala muito bem de tudo que a gente acabou de falar aqui agora, tá ok? Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja. Agradecemos a espiritualidade maior, Mestre Jesus, pela oportunidade e sustentação. Que Deus nos abençoe e fiquemos em paz. Graças a Deus.